Pessoal, vou fazer alguns exercícios de cálculo 1 aqui da parte de derivada, de forma a dar uma revisada no conteúdo aí que está disponível no Moodle aí. Então, vou falar sobre as regras de derivada. A primeira regra de derivada que eu vou falar é sobre a derivada da constante. Então, a constante é um número qualquer, por exemplo, como 7. A derivada da constante, eu não vou demonstrar as regras, eu vou só fazer alguns exemplos das regras. Depois, quem quiser ter acesso à demonstração dessas regras, eu posso disponibilizar no Moodle. Já tem lá disponível naquelas aulas em PDF, mas eu posso disponibilizar a videoaula também das demonstrações. Então, a derivada da constante, sendo a constante qualquer número real, a derivada dela sempre vai ser igual a zero. Então, indiferente de qual seja o número que a gente esteja derivando, a derivada da função sempre é igual a zero. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com a expressão y igual a menos 15, a derivada dela, por ser uma constante, vai ser igual a zero. Então, a primeira regra é essa: a derivada da constante é sempre igual a zero. Segunda regra, a regra da potência. Y igual a 3x ao cubo, por exemplo. A derivada disso vai ser... Lembrando que a representação da derivada pode ser essa y'. Então, essa linha que a gente coloca aqui em cima, ela representa a derivada da função. Então, a regra da potência diz o seguinte: eu vou pegar essa potência aqui, que é o 3, e vou descer multiplicando. Então, 3 vezes 3, 9. E o x, que estava elevado ao cubo, então a potência era 3, eu sempre subtraio 1. Então, primeiro eu desço a potência multiplicando, 3 vezes 3, 9. A potência que era 3, eu subtraio 1, 3 menos 1, sobra 2. Então, o resultado da derivada de 3x ao cubo é 9x ao quadrado. Vamos supor que a função seja f de x igual a 4x elevado a 5. A derivada disso vai ser f' de x. Então, essa linha ali representa a derivada que eu estou fazendo. Então, eu pego a potência que é 5 e desço essa potência multiplicando. Como eu tenho 4 aqui, 5 vezes 4, 20. E subtraio 1 na potência. A potência é 5, eu faço 5 menos 1. Não precisa escrever isso, pode fazer por cabeça, Então, 5 menos 1, 4. Então, a gente sobra aqui com a potência 4. A única situação em que isso vai acontecer de uma forma diferente é quando a gente tiver que derivar alguma expressão que tem apenas o x. Então, y é igual a 3x. O 3x, na verdade, é como se o x estivesse elevado a 1. A gente não escreve, mas é como se ele estivesse elevado a 1. Então, fazendo a derivada, pensando na mesma forma, y', quer dizer, a derivada da função, vai ser igual. Então, eu vou pegar a potência 1 e vou descer multiplicando. 1 vezes 3 é 3. Aí, a potência que é 1, eu vou subtrair 1. Então, vai ficar 1 menos 1, 0. Então, aqui vai ficar x elevado a 0. Só que x elevado a 0 é igual a 1. E 1 vezes 3 é 3. Ou seja, sempre que eu tenho só o x elevado a 1, a derivada sempre vai dar esse número que acompanha ele. Por exemplo, se eu tiver y igual a 5x, a derivada disso vai ser 5. Então, toda vez que o x está elevado a 1, toda vez que a potência aqui é 1, o resultado vai ser a constante que acompanha o x. Se você tiver y igual a menos 7 meios vezes x, a derivada disso vai ser menos 7 meios. Então, sempre que a gente tiver o x, a derivada vai ser a própria constante que acompanha esse x. Outra regra que a gente tem: derivada da soma, derivada da subtração. Vamos pensar numa expressão. Tem aqui 3x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 7x mais 8.
Então eu tenho uma expressão. Fazer a derivada dessa expressão é fazer a derivada de termo a termo. Então a derivada da soma é a soma das derivadas, a derivada da subtração é a subtração das derivadas. Então derivada dessa expressão indicada por essa linha aqui. Então essa linha representa a derivada. Derivada de 3x ao cubo vai ser, então eu vou pegar o 3 descer multiplicando, 3 vezes 3, 9. E a potência que era 3, subtrai 1, fica 2. Então 9x ao quadrado. Aqui no próximo termo a potência é 2, desce a potência multiplicando, 2 vezes 4 é 8. Então vai ficar 8. X, a potência como é 2, subtrai 1, fica 1. Então dá 8x. Derivada de menos 7x é aquilo que a gente acabou de falar. Toda vez que o x estiver elevado a 1, a derivada vai ser o número que acompanha ele. E o número que acompanha ele é o menos 7. Então derivada de menos 7x é menos 7. E o 8, como é uma constante, derivada da constante é igual a zero. Ou seja, a derivada da expressão vai ser 9x ao quadrado mais 8x menos 7. Então a regra da potência é sempre essa. Desce a potência multiplicando e subtrai 1 no resultado que a gente encontrar. Mais um exemplo aqui, ó. Y igual a 5 menos 3x mais 4x à quinta, por exemplo. Então a derivada dessa função vai ser derivada do 5, como o 5 é uma constante, a derivada é zero, você não precisa escrever. Derivada de menos 3x, derivada de menos 3x é menos 3, porque toda vez que a gente tem o x elevado a 1, né, como a gente tem aqui, o fato de ter só o x, a derivada vai ser o número que acompanha ele, nesse caso é o menos 3. Derivada de mais 4x à quinta, então como a potência aqui é 5, 5 desce multiplicando 4, 5 vezes 4 vai dar 20, e a potência que era 5, então eu vou pegar o 5 e vou subtrair 1, a potência aqui vai ficar 4. Né? Ficar atento só em algumas expressões, por exemplo, se a gente tiver que calcular a derivada dessa expressão 5 raiz de x. Então ficar atento que a raiz de x é um valor que também pode ser escrito como potência. Né? Isso aqui é a mesma coisa que 5 vezes. Como que eu escrevo raiz de x como uma potência de x? É x elevado. Aqui dentro a potência de x é 1, então eu coloco no numerador 1. E formo uma fração e o numerador vai ser o índice dessa raiz. Como é uma raiz quadrada, né, apesar daqui não ter o 2, mas é uma raiz quadrada, então aqui vai ficar 5x elevado a meio. Né? Vou colocar aqui para ficar mais nítido. 5x elevado a meio. Esse 1 do numerador, ele é a potência do x lá dentro da raiz. Esse 2 no denominador é o índice da raiz, é esse valor que aparece aqui. Ó. Quando não aparece número nenhum é porque esse índice é 2. E aí eu faço a derivada da mesma forma. Então, derivando a expressão vai ser o seguinte. Eu pego a potência que é o meio e desço multiplicando. Então fica meio vezes o 5, vai ficar 5 meios. Pego a potência e subtraio 1. Então aqui é meio, subtrai 1 aqui, aí faz essa conta, tira o mínimo, né? Então fica meio menos 1 dá menos meio. Então o resultado aqui vai ser menos meio. Então esse é o resultado final. Então eu vou voltar a escrever isso aqui na forma de raiz por conta dessa potência fracionária. Então isso aqui vai ficar 5 sobre 2. E observa que quando a potência aqui é negativa, igual era no nosso caso, menos meio, indica que o x vai trocar de lugar na fração. Ele está no numerador, ele vai passar para o denominador. E aí eu já vou escrever ele no denominador dentro da raiz. Ó. Raiz de x. Então, na verdade, esse raiz de x que aparece aqui embaixo, então a resposta vai ser essa aqui. Agora, esse raiz de x que aparece aqui embaixo é o x elevado a menos meio. Então, na fração, esse menos aqui indica que esse x vai ter que passar para baixo, que foi o que aconteceu. Ele apareceu aqui embaixo. E elevado a meio quer dizer que é raiz de x. Então, a leitura disso aqui, ó, x elevado a menos meio, é raiz de x, e o menos indica que essa raiz vai passar para o denominador da fração. O resultado da derivada seria 5
sobre 2 raiz de x. Então, olha só aqui, ó.